Amém? Nós vamos abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 17, vamos ler versículos 8 até o 13. O palco da nossa palavra, Refidim. Refidim foi um local, amados, onde foi travado uma grande batalha. Uma batalha entre o povo de Deus, entre Israel e os amalequitas. O povo de Israel sempre foi perseguido. Eles eram alvos do inimigo de nossas almas, e esse inimigo usou de todos os meios para parar aquele povo, porque ali estava a promessa de Deus. Ali estava a promessa de Deus. Através daquele povo haveria de nascer o Messias. Se porventura o inimigo conseguisse parar aquele povo, o Messias não nasceria. Uma coisa óbvia. Eis o porquê que eles eram tão perseguidos, tão inclinados ao pecado, tão dados às coisas erradas, porque o maligno investia com força sobre aquele povo. E eles estavam iniciando a caminhada, ainda no deserto. E aparecem os amalequitas, que não foi com a cara do povo de Israel. E resolveu atacá-los, resolveu levantar-se contra eles. E o que fazer? E o que fazer? Josué prepara-se, leva boa parte daqueles homens para a guerra, e ali estavam em batalha. Mas algo interessante aconteceu, irmãos, porque a graça do Senhor se manifestou de uma forma diferente. Foi necessário que Moisés, Arão e Ur subissem o monte e ali intercedesse diante do Senhor. E diz a palavra que todas as vezes que Moisés começava a baixar o braço, os amalequitas, eles ganhavam força. Eles iam cada vez com mais força contra o povo de Israel, e era necessário manter os braços erguidos. Oh, glórias! Nós precisamos olhar para o Senhor nos momentos difíceis da nossa vida. Nós precisamos, amados, entender que Deus é tudo, que o Senhor cuida de nós, que a misericórdia do Eterno é para com cada um de nós, cada um de vocês. E certamente o maligno também não curte vocês, não gosta, não dá um joinha para vocês, de forma alguma. Ele quer destruir-nos, ele quer fazê-lo parar, quer fazê-lo desistir da caminhada. Eis o porquê que parece que a nossa batalha é um pouco mais difícil do que as daqueles que não conhecem a Deus. É fato, a Bíblia já diz que é dessa forma. No entanto, nós temos a solução. Temos sim, a solução é Cristo Jesus. Temos que olhar para o Senhor, olhar para o Todo-Poderoso, porque todas as vezes que nós fixamos o nosso olhar em Cristo, Ele vem, Ele move, Ele age, Ele muda a nossa sorte. E é assim que precisa ser. Amados, eu quero destacar nesse texto um homem chamado Ur. Este é quase anônimo para nós. Ur foi um homem que não tem muitos registros na palavra a seu respeito. Esse Ur, claro, há outros também, mas este não há muitos registros, mas foi usado de uma forma magnífica pelo Senhor, de uma forma poderosa pelo Senhor. Êxodo capítulo 17, versículos 8 até o 13 diz: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e outro do outro. Assim ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Amém? Senhor, fala conosco, Pai. Ensina-nos para que nós possamos cada dia mais nos aproximarmos de Ti e nos deixar mover pelo Teu Espírito. Ó Deus, dá-nos a revelação da palavra. Fala, Senhor, para que saímos daqui edificados para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Irmãos, muitas vezes Deus usa homens anônimos, pessoas desconhecidas, pessoas que não há muitos registros sobre a face da terra.
É um destes casos. Quem era este homem? A palavra de Deus não desce, não fala muito a respeito dele. Ele é praticamente um desconhecido de cada um de nós. Certamente de Moisés, de Arão, não o era. Diz a tradição judaica que esse homem era cunhado tanto de Moisés quanto de Arão. Ele havia casado-se com Miriam. Porém, isso fica na tradição judaica, não há nada que comprove tal situação. Mas o que importa, irmãos, é que ele conhecia Deus. O que importa é que ele confiava no Todo-Poderoso, que ele tinha uma posição diante do Senhor, que ele tinha certeza que poderia ser útil ao reino do Todo-Poderoso. Nós precisamos ter a mesma certeza, amados, a certeza que o Senhor te levantou não para ficar apenas olhando, mas para fazer algo pelo seu reino, para fazer algo pelo seu reino. A Bíblia mostra-nos que não era um sacerdote, não era um soldado, não era um guerreiro, porém, com certeza, um homem de confiança de Moisés, a ponto de ser convidado para estar com eles ali no monte. E ali era o lugar certo, era o lugar da experiência, é o lugar de vivência, é o lugar de olhar e ver o poder do Todo-Poderoso, porque Deus usa, irmãos, a cada um que se coloca de forma efetiva na sua presença, a cada um que se coloca diante dele. Aquele que abre o seu coração diz: Senhor, age na minha existência, age através de mim. Deus, aqui está a minha vida. Você pode ser você pode ser alguém usado pelo Senhor, mesmo que muitos não venham a conhecê-lo, mesmo que você fique numa espécie de anonimato. Mas o que nos importa é sermos conhecidos pelo Senhor, sermos conhecidos pelo Senhor. Isto que nos importa, irmãos. Infelizmente, amados, nós temos um conceito que o que importa é que as pessoas nos vejam e nos aplaudam. Mas o que importa de fato é que Deus nos reconheça, que Deus nos chame pelo seu nome, que Deus venha escrever o teu nome no livro da vida. Isto sim é importante, isto é que nós devemos valorizar. E estava no monte, amados, Arão e estavam ali. E a palavra diz, queridos, que eles estavam na presença do Senhor, estavam ali numa batalha. Os soldados, os guerreiros estavam no campo, mas eles estavam também numa batalha naquele monte. Ali estava a vitória do Senhor, ali estava a vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amados, nós temos que olhar para Deus a cada instante, olharmos para o Senhor. É certo, irmãos, que muitas vezes nós olhamos para o homem. Nós queremos olhar sempre para o homem, mas lembre-se, a nossa força não está no homem. E esse texto deixa muito claro isso, que a força não estava em Josué, que a força não estava nos guerreiros de Josué, mas a força estava no Senhor. É Deus que age, é Deus que move, e é nele que precisamos colocar a nossa confiança. Outro aspecto que chama-nos a atenção é que no reino dos céus, nem todos serão pastores, cantores, missionários, nem todos serão sacerdotes, mas algo é certo: todos são conhecidos pelo Senhor. Todos são conhecidos pelo Senhor. Talvez o Eterno não tenha este chamado para você. Talvez o Senhor não tenha um pastorado para ti. O Senhor não tem músicas para que você cante. Talvez o Senhor não tenha um campo missionário. Não te chame para a diaconia, nem tampouco para o presbiterato. Talvez Deus não te chame para isto. Mas você já foi chamado há muito tempo para servi-lo com a tua vida, para entregar-se a Ele, para colocar-se à disposição, mesmo que seja em tarefas que aparentemente são inexpressivas. Mesmo que seja em tarefas que aparentemente são inexpressivas. Nem tudo que nós fazemos no reino dos céus há de aparecer. Nem tudo que você faça há de aparecer. Nós temos que fazer, irmãos, para o Senhor, fazermos para o Todo-Poderoso, porque quando nós fazemos para Ele, Ele recebe a glória, Ele é exaltado, Ele é honrado, e é isto que nós precisamos aprender com aprender com este homem. Deus usa os anônimos, Deus usa as pessoas desconhecidas, Deus usa homens fiéis. É preciso, portanto, que sejam fiéis. Seja fiel ao Todo-Poderoso e prepara-te para ver a glória do Senhor, para ver o poder do Todo-Poderoso. No versículo 10, fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e subiram ao cume do outeiro. Oh, glórias! Estavam no monte.
estavam no cume do monte, estavam ali buscando a presença do Senhor, intercedendo por aquela batalha, intercedendo por aquela guerra, e ali obtiveram a vitória. A vitória não foi de Josué, a vitória foi daqueles que estavam no monte. Se porventura Moisés não estivesse com seus braços erguidos, Josué havia perecido lá no campo de batalha. Creia nisso, porque essa é a verdade do Senhor. Veja como são as coisas. Nem sempre é a tua força. Geralmente, não é a tua força que vence as batalhas, mas é Deus que vence por você. Amém, amados? Outro aspecto que nós precisamos considerar, precisamos observar com muito cuidado, é necessário oferecermos o melhor para o Mestre. Versículos 11 e 12. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um do lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Oh, glórias! Eis aqui o milagre. Eis o milagre da vitória, irmãos. Nós temos que oferecer o melhor. Tu queres receber algo de Deus, você quer vencer com o Todo-Poderoso? Ofereça o teu melhor. Ofereça o teu melhor. Você não pode oferecer as migalhas para o Senhor, aquilo que sobra para o Todo-Poderoso. E não me refiro a ofertas, mas a tua própria vida. Eu ofereço a Deus os momentos que sobram. Depois do Facebook, depois do YouTube, depois do WhatsApp, sobrou ali uns minutos, estou oferecendo ao Senhor. Depois do trabalho, sobrou um tempo, estou oferecendo ao Todo-Poderoso. Lembre-se, necessário é oferecer o melhor para Deus. E fazemos isso 24 horas por dia. Quando você vai dormir, ofereça o teu melhor. Acordou, ofereça o teu melhor. Vai trabalhar, ofereça o teu melhor. Chegou a noite, ofereça o teu melhor. Oh, pastor, mas assim não dá, pastor. E a minha vida? Você não tem vida. Você não tem vida. Nunca te esqueças disso. O Senhor disse que era preciso morrer. Morrer para si mesmo, para viver para Deus. Não queira ter vida quando você não tem. Você será apenas um zumbi sobre a face da terra. Mas quando você morre para Cristo, oferece o teu melhor para o Senhor, Deus te levanta de uma forma tão poderosa, de uma forma tão extraordinária, a ponto de segurar a mão do homem de Deus. A ponto de apoiar a mão do homem de Deus. Hur ofereceu o melhor para o Senhor. A batalha desenrolava, a luta estava sendo travada. Josué estava ali, recebendo forças, sendo alimentado pelo Senhor, porque havia pessoas que intercediam por ele. Pessoas que ofereciam o melhor por ele, ofereciam o melhor da sua vida para o eterno. É certo, irmãos, que nós não vamos entender estas coisas. Mas nós precisamos não procurar entender, mas viver, apenas viver. Não procure entender Deus. Você não há de conseguir. Apenas viva aquilo que Deus manda você fazer. Isso é possível entender e é possível viver. Essa é a verdade, amados. Se nós observarmos esse texto, mas por que Moisés era preciso que ficasse com seus braços erguidos? Por quê? Por quê? Não há respostas, apenas obediência. Faça dessa forma e Deus move. E quando nós nos deixamos mover pelo Espírito, quando nós oferecemos o melhor para o Senhor, irmãos, o Eterno nos levanta, o Senhor nos envia, o Senhor nos usa da forma que Ele acha conveniente, mesmo que aos teus olhos não tem valor nenhum. Já pensou? O que Hur fez? Estava no monte segurando o braço de Moisés. Mas o que é isso? Que obra inexpressiva é esta? Não tinha nenhuma plaquinha, um crachá, aquela coisa toda. Ninguém viu. Ninguém estava no monte com eles. Melhor estar com Josué, lá na batalha. Mas é Deus que faz a obra. Se Deus te levanta para fazer algo que ninguém vê, faça, ofereça o melhor para o Senhor. Eis o porquê que o Eterno te chamou e colocou nas tuas mãos uma missão. Tu tens uma missão.
Cada um de nós temos uma missão. A missão de Ur, naquele momento, era apenas segurar a mão para que o exército vencesse. Veja, inexpressiva, mas tinha uma guerra lá embaixo. Não era uma guerra qualquer. Eram pessoas que queriam destruir o povo eleito. Queriam destruir Israel. Mas era preciso que houvesse alguém que segurasse as mãos do profeta. E ali estavam Arão e Ur, com essa grande missão. Eles estavam oferecendo o melhor para o Senhor. Irmãos, nós temos que fazer as mesmas coisas. A Bíblia é a nossa fonte de exemplo. Faça as mesmas coisas. Faça as mesmas coisas. Mas o que é que eu posso fazer pelo reino? O que é que eu posso fazer pelo reino? Amados, se o Senhor não colocou uma obra nas tuas mãos para que você apareça diante das pessoas, hoje eu estou diante de vocês. Amém? Glórias a Deus. Foi assim que o Senhor me usou, levantou-me e colocou aqui. Porém, nem todos estarão pregando a palavra dessa forma, nem todos estarão sendo usados dessa forma, mas há aqueles que estão dentro dos seus quartos, escondidos dentro dos seus quartos, que intercede por mim, que clama por você, que clama pela obra do Eterno, e a Bíblia diz que muito vale pela sua eficácia, pelo seu valor, pelo seu poder, a súplica do justo. Mas o justo não coloca uma placa, nem tampouco um boné ou uma camisa escrita: eu sou o justo que saiu orando por você. Ninguém sabe quem é o justo. Mas Deus sabe. Deus ouve a oração do justo. Veja que magnífico, irmãos. Veja, para que melhor do que ser ouvido pelo Senhor, do que ser conhecido por Deus, o que é que mais queremos nessa vida? O que mais queremos na nossa vida? Quero falar para vocês o seguinte: procure ser conhecido pelo Senhor, e certamente, mesmo no anonimato, você será usado poderosamente pelo Mestre. Faça aquilo que Deus te propôs, faça aquilo que Deus te comissionou, faça aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Se é para orar, ore. Se é para visitar, visite. Se é para ofertar, oferte. Se é para ajudar, ajude. Se é para pregar a palavra, pregue. Se é para distribuir a palavra por aí, distribua. Não espere aplausos de homem, porque é Deus que nos compensa, e o galardão vem do Eterno para cada um de nós. Isto que é maravilhoso, irmãos, e nós temos que aprender a viver esta verdade. Esse homem, um homem chamado Ur, foi usado pelo Senhor de uma forma tão grande. Só que nós, se não prestarmos atenção, não veremos tão grande obra que esse homem fez. Não veremos isso, porque ele apenas segurou o braço de Moisés. Apenas segurou para que o braço de Moisés continuasse erguido. Mas onde está a grande obra desse homem? Onde está a grande obra? Se não houvesse Ur, se não houvesse Arão, Moisés não teria suportado o peso do seu braço, as dores, a cãibra e outras coisas mais. Teria tomado o seu corpo, os braços teriam abaixado, o exército amalequita teria vencido a batalha. Veja, amados, Ur foi importante. Parece que não, mas foi importante. Você pode ser importante, mesmo que não te pareça isto, mesmo que para mim não pareça importante, ou para as pessoas você não faça uma obra importante, mas deixe Deus achar que tu és importante. Oh, glórias! Temos que ser instrumentos nas mãos do Mestre, instrumentos nas mãos do Senhor. No versículo 12, ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Fique meia hora com os braços erguidos. Fique meia hora. As mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Aleluias. Irmãos, nós vivemos essa batalha no nosso dia a dia. Vivemos uma batalha, queridos. Essa batalha não foi exclusiva para o povo de Israel. Nós também somos povo de Deus, escolhidos do Senhor.
Cada um de vocês tem uma missão sobre a vossa vida. Cada um de vocês foram chamados para fazer algo para o Senhor. Não entenda de forma diferente. Você tem o chamado de Deus. Você tem uma missão para fazer. Não te escondas. Não te escondas. Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Mesmo, amados, que você não saiba o que é, apenas deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Deixe-se mover, irmãos. Mas como vencer? O que fazer? Como agir? Primeiro passo, estreite a tua comunhão com o Mestre. Procure conhecer Deus. Deixe-se mover pelo Espírito Santo do Eterno. Porque é Ele que te chama, é Ele que te comissiona, é Ele que te faz ativo na sua obra. E nós precisamos ser ativos na obra do reino, na obra de Deus. Amados, nós temos visto que muitas vezes as pessoas membram-se numa igreja, numa obra, sentam-se na cadeira e esquecem de Deus, porque querem apenas servir a obra. Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para servi-lo. Mas eu nunca sou designado para nada. Nunca me escolhem para nada. Eu nunca faço nada porque nunca colocaram algo nas minhas mãos. Você é covarde. Você é alguém que não tem compromisso com Deus. Você se faz pobre coitado. Você é passivo. Tu precisas acordar para o chamado de Deus para a tua vida. Não permita que o maligno diga que você não serve para nada. Que você não serve para nada porque o pastor nunca coloca nada nas tuas mãos, porque o pastor nem chama você para orar na igreja. Aí você fala, eu não sou nada. Você entra naquele estado terrível que termina numa depressão. Porque a obra, isso, aquilo, outro. Gente, nós somos chamados por Deus. O Senhor te comissionou, o Senhor te colocou de pé para que tu sejas útil, para que tu sejas útil. Para que tu sejas semelhante a faça a obra mesmo que ninguém veja, mesmo que seja no cume do monte, mesmo que não tenha audiência, mesmo que não tenha ninguém para falar, que legal, você faz isso, que bom, hein, parabéns, mesmo que você não receba incentivos de homens, mas seja ativo no reino de Deus, porque tu serás cobrado no dia eterno. Tu serás cobrado no dia eterno, não te esqueças, não te esqueças. Olha só, diz a Bíblia que todos nós nos apresentaremos diante do trono. Oh, glórias! Gente, certamente para aqueles que subiram com Cristo, de antemão já terão convicção que serão aprovados. A alegria começa aqui na terra. Apenas ela é confirmada, ratificada naquele momento. E também, amados, diz a palavra que o Senhor há de julgar aqueles que não querem saber dele. Só que nós temos um costume, nós temos uma ideia, e infelizmente nós temos observado que o maligno tem plantado na mente da gente muitos pensamentos. Quando eu falo da gente, é porque é meio que generalizado mesmo. Se tu tirares os olhos de Cristo, esses pensamentos, essas ideias dominarão a tua vida. E os pensamentos que o maligno tenta incutir na nossa cabeça é que você não serve para nada, que você é inútil, que você não tem valor, que você não pode fazer. Não é para mim. E quantas vezes você não faz porque você acha que não é para você, que você não sabe como fazer, que você não sabe como agir. Queridos, certamente quando Ur subiu ao monte com Arão e Moisés, ele também não sabia o que haveria de fazer ali. Mas a missão não era tão complicada e era totalmente possível fazê-la.
Nós temos que confiar no chamado de Deus. Mesmo que o maligno fale para você, olha, tu não sabes fazer, olha, não é para você, tu não tens capacidade, isso não é para ti, é para outras pessoas, sei lá, para quem estudou, para quem conhece a palavra, para quem isso, aquilo, outro. Gente, não se deixe dominar por tais ideias, não se deixe dominar, deixe-se sim guiar pelo Espírito Santo de Deus, mover pelo Espírito Santo de Deus, porque o Senhor virá e moverá na tua vida e te fará ativo no seu reino, te fará um servo valoroso, alguém conhecido por ele, e certamente o Senhor há de olhar e falar: este é meu servo amado, este é meu servo querido, este é meu servo de confiança, nele eu confio, nele eu confio. Irmãos, é conjecturas? Não, não é. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o seu coração, e isso abre um precedente para que cada um de nós procuremos ser segundo o coração de Deus. Se Davi conseguiu, e olha que Davi não era tão santinho quanto parece, era um homem cheio de problemas, tinha dificuldades, um homem que passou por uma vida de pecado, um homem que foi perseguido, um homem que passou por tantos problemas, porém reconheceu o poder de Deus, ou seja, ele não era tão diferente de nós, era normal, era tão normal quanto nós. Tinha pecado na sua vida? Sim. Tinha lutas? Sim. Tinha perseguições? E quantas? Tinha dinheiro, o domínio, o poder? Sim. Mas um dia ele olhou para o Senhor, ele reconheceu o poder de Deus, ele deixou-se mover pelo Todo-Poderoso e Deus agiu na sua vida de uma forma grandiosa. Olha só. Desmistificamos Davi. Não é verdade? Oh, Davi, o garoto da harpa, era tão ruim assim? Era, ele era rude. Está narrado na palavra que ele não construiu o templo, por quê? Tinha sangue nas suas mãos. Davi era um guerreiro, um homem de lutas, um homem de batalhas. Mas o seu coração foi movido por Deus. E a partir do momento que o seu coração foi movido, ele tornou-se segundo o coração de Deus. Oh, glórias! Busquemos esta verdade para a nossa vida, irmãos. Busque esta verdade para a tua vida. Procure ser um homem segundo o coração de Deus. Procure ser uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Procure ser como Ur, alguém que foi sensível à voz do Eterno e entendeu a sua missão. Não era tão complicada, apenas segurar a mão do profeta. Mas, se ele não segurasse, o exército que estava lá no campo de Refidim, certamente perderia a batalha. Oh, glórias! Irmãos, com tudo isso eu quero afirmar para você o seguinte: se nós olharmos para o Senhor, seremos usados por eles. Se nós olharmos para o Senhor, seremos usados por Ele, mesmo que a tua denominação, que a tua igreja, que os teus líderes não te abra espaço na obra. Você não precisa da obra para ser usado por Deus. Entenda isso. Não permita que o maligno te prenda a ideia. Você precisa da obra para fazer a obra. Tu precisas de Deus, do Espírito Santo, para fazer a obra. Preferencialmente, claro, na obra, na igreja, onde quer que você esteja. No entanto, se não há espaço para você, o campo está pronto para ser colhido, e é necessário que hajas ceifeiros, homens e mulheres para colher. Assim diz a palavra. Amados, a igreja Missão Vivos entende dessa forma, e nós temos visto a glória de Deus. Aqui nós falamos e temos falado continuamente no decorrer dos anos, que é preciso fazermos a obra, porque nós estamos no caminho certo, porque o nosso caminho é a palavra. Os nossos princípios estão fundamentados na palavra, e o Senhor tem confirmado. E quando o nosso templo estiver erigido, será mais uma confirmação daquilo que Deus tem reservado para este povo. Não perca teu tempo com as coisas inúteis deste mundo. Não perca teu tempo. Deixe-se mover pelo Espírito Santo de Deus. Seja um Ur que apenas segura a mão do profeta, mas que foi poderosamente usado por Deus. Segure a mão do profeta. Oh, glórias! Clame, peça,
Busque de Deus a direção e veja as grandes coisas que Deus tem preparado para cada um de nós, para cada um daqueles que creem e que confiam na sua palavra. Quando nós olhamos esse texto e fazemos uma análise completa do Êxodo, nós vemos, irmãos, que o Senhor chamou Josué e colocou ali na frente, na linha de frente. Era o homem que estava com a espada na mão. Mas se não houvesse Moisés, lá no cume do monte, com seus braços erguidos, a espada de Josué nenhum valor teria. Olha só que magnífico. Veja que extraordinário. Ainda, se não houvesse Ur e Arão, também no cume do monte, os braços de Moisés não suportariam o peso. E eles não ficariam erguidos. E a batalha teria sido vencida pelos amalequitas. Veja a importância de apenas clamar diante do Senhor. De apenas apresentar-se e deixar-se mover. Ur e Arão nada fizeram. Apenas sustentaram. Ou seja, estavam ali também no clamor. E assim, amados, eles fizeram parte dessa batalha. E foram vitoriosos, porque o Senhor concedeu-lhes a vitória. Se nós formos fiéis, nos deixarmos mover pelo Espírito Santo de Deus, veremos a glória do Senhor. Deus te usará de uma forma magnífica. Experimente, amados. Se você ainda não experimentou Deus de fato na tua vida, se você ainda não colocou-se à disposição do Senhor, porque talvez é tomado pela vergonha, talvez você sente-se constrangido em falar do amor de Cristo, não fale. Não fale. Entra no teu quarto, fecha a porta, caleje os teus joelhos, seja um intercessor. Nem todos são bocas, nem todos são olhos, ouvidos, mãos. Nem todos são. Mas Deus tem algo para você. Deus tem algo. E se você não sabe o que fazer, gaste o teu tempo de joelhos. E você verá o que Deus tem reservado para você. E o que Ele fará através da oração do justo. Amém? Creia nisso, porque essa é a palavra do Senhor para o teu coração. É a verdade de Deus para a nossa vida. Amados, um homem chamado Ur, desconhecido, não sabemos quem é ele. Diz a tradição que era casado com Miriam, que era cunhado de Moisés e também de Arão. No entanto, ninguém sabe se eu era de fato, mas algo nós sabemos. Ele conhecia Deus. Ele conhecia o homem de Deus. Ele tinha convicção que, se segurasse o braço de Moisés, aquela batalha seria vencida. Ele apenas creu, apenas fez e foi usado pelo Senhor. Amém? Não busque coisas complicadas para a tua vida. Não busque coisas complicadas. Ah, eu preciso estudar. Preciso fazer teologia. Eu preciso ler 500 mil livros. Ah, eu preciso ler as histórias de fulano de tal. Amados, deixe-me testemunhar com vocês algo rápido. Tem aproximadamente 20 anos que eu parei de ler. Eu não leio. Um dia eu decidi ter minhas experiências com Deus, porque eu estava vivendo experiências de terceiros. Eu lia 2 livros por mês, aproximadamente, gostava muito de ler. Muito mesmo. Mas eu decidi parar, porque não estava fazendo nada. Apenas deliciando-me naquilo que os outros fizeram. Eu queria experiências com Deus. E passei, ao invés de ler, buscar Deus. E tudo mudou na minha vida. Amém? Isso é um testemunho para você. Pare de buscar essas coisas, mas busque Deus, porque Deus que é o centro da nossa vida. Amém? A tua melhor formação chama-se Bíblia. Essa é a formação de fato. Leia, medite, coma, e o dono dela vai falar contigo, que é o Espírito Santo. Oh, glórias! E teremos experiências poderosas com o Senhor. Amém? Estejamos prontos para sermos usados pelo Senhor no campo.
Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça, Pai, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Que tu venhas nos usar, Senhor, que aqui dentro haja um exército de pessoas comprometidas contigo, pessoas que paguem o preço, Senhor, que seja o preço de falar a palavra, o preço da oração, o preço da intercessão, o preço de visitar, o preço de acolher, seja qual for, meu Deus, mas que cada um entenda a sua missão e que possa fazer tal qual o Ur fez, colocar-se à disposição, Senhor, colocar-se à disposição para que uma batalha fosse vencida. Deus abençoe o teu povo, sustenta o teu povo, cria neste povo um coração puro, cria neste povo um coração puro, cheio do teu Espírito Santo. Este é meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias. Mensagem 947.